Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre prismas, hoje falando especificamente das áreas que compõem um prisma, né? Esse assunto está dentro de um grande guarda-chuva que a gente chama de geometria espacial. Já me conhece dos outros vídeos, eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então, nossos objetivos hoje vai ser calcular a área da base de um prisma, primeiro identificando qual que é essa base, obviamente, calcular a área lateral do prisma, calcular a área total de um prisma e resolver problemas envolvendo o cálculo de área de prismas. Vamos começar a pensar, sempre aquela perguntinha do início dos nossos vídeos. Você sabe calcular a área de um polígono? Tenho certeza que vocês sabem, né? Nós sempre estamos repetindo. Por exemplo, o que é um polígono? Um quadrado, como é que calcular um quadrado? De um triângulo, de um hexágono e assim sucessivamente, porque são muito importantes para nós agora. Mas como se calcula a área de um prisma? Bem, para calcular a área de um prisma, nós precisamos conhecer primeiro o formato desse prisma, qual é a classificação dele, ou seja, a gente precisa saber qual é a base e qual é o formato da área lateral. Aqui, nesse desenho aqui, nós temos exatamente um prisma de base hexagonal. Então, para nós calcularmos as duas bases, porque um prisma sempre vai ter duas bases, nós vamos ter que calcular a área exatamente de um hexágono. Na área lateral aqui, a gente está vendo aqui que eles estão sendo formados, nesse caso aqui, por um retângulo. Ou seja, a gente vai ter que calcular cada um dos retângulos. Como a base aqui são 6 lados, serão 6 retângulos aqui para a área lateral. Ou seja, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Fácil, não é verdade? Então, na verdade, não existe uma única fórmula, existe essa daqui que é a genérica, porque tanto a base quanto a área lateral vai depender do formato que a gente estiver trabalhando. Joia? Então vamos lá, com o exercício resolvido para a gente ver primeiro o exercício de aplicação dele aqui. Quantos centímetros quadrados de papelão adesivo são gastos para cobrir a superfície total dessa peça sextavada, cuja forma e as medidas estão na figura abaixo? Então aqui eu tenho essa peça muito comum dentro, por exemplo, da mecânica, né? Que é um hexágono aqui, né? E ele tem de lado o hexágono 4 milímetros e a altura, lembra o conceito do vídeo anterior, a distância entre uma face e outra a gente chama de altura, que tem 18 centímetros. Toma cuidado, simplesmente, que aqui está milímetro e centímetro. Como ele pede a superfície total, vai ser o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, sempre a gente começa fazendo isso para relembrar o que a gente já tem, para daí, a partir dali, começar a resolver. Então, primeiro vamos resolver separadamente a área da base e a área lateral aqui que a gente vai fazer. Primeiro, a área da base, que é um hexágono. A base do hexágono é 4 milímetros. Vamos deixar essas unidades iguais, né? Ou a outra unidade está em centímetros, então vamos transformar esse 4 milímetros para centímetros. Ou seja, 4 milímetros vai corresponder a 0,4, porque 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, dividindo por 10, 0,4 centímetros. Aqui é um hexágono. Como é que é a fórmula do hexágono? Vai ser 3 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Professor, mas como é que eu vou lembrar de todas essas formas? Lembre que eu já estou falando há muito tempo para vocês. Pegar uma folha do caderno, pode ser até uma capa, na capa que é durinha lá, e começar a organizar essas formas, que vocês vão se acostumando com as formas. Porque senão você pode até num vestibular receber todas as formas, mas você não sabe qual você vai usar para qual. Então você tem que ir se acostumando, se organize. Agora vamos substituir. A aresta vale 0,4 ao quadrado. Fazendo a continha, 0,4 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, deu 0,24 raiz de 3 centímetros quadrados. Tranquilo? Agora vamos lá para a superfície lateral. A superfície lateral é um retângulo cujas dimensões são quais? Os 4 milímetros aqui e os 18 aqui. Os 4 milímetros a gente transformou, que deu 0,4. Então, a gente vai multiplicar esse 0,4 pelo 18, ou seja, cada uma delas vai ser 7,2.
Quantas são? São 6. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 7,2. Portanto, a área lateral deu 43,2 centímetros quadrados. A área total vai ser o quê? A soma da área da base, né? As áreas da base, mais a área lateral. Então, a área da base serão 2 vezes este valor, mais a área lateral. 2 vezes 0,24, 0,48 raiz de 3, mais 43,2 centímetros quadrados. Daí vem aquela grande pergunta: professor, eu posso deixar a resposta dessa maneira? Aquele sempre eu falo, né? Depende. Se você está com uma questão de múltipla escolha e aparece essa resposta, você deixa ali. Se é uma questão aberta, não vejo problema. Só que se não é uma questão aberta, você vai ter que ver qual que é, ou você usa aquele critério, mesmo seja uma questão aberta, raiz de 3, se não falou nada, usamos 1,73, multiplicando, vai dar o valor aproximadamente de 44,03 centímetros quadrados a área. Tranquilo, gente? Então vamos lá, agora para vocês. Vocês vão com o exercício agora para vocês praticarem. Calcular a área total da superfície do prisma hexagonal regular. A aresta da base vale raiz de 3 metros e a altura vale 2 metros. A fórmula a gente acabou de resolver nesse exemplo. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Então, galera, como eu estava comentando sempre nos vídeos, gente, fazer vários exercícios facilitam até para você conseguir fazer a resolução mais rápida. Quanto mais exercício, não ficar só naqueles exercícios
que o professor, a professora sugere para você? Vai para mais, quanto mais exercício, mais fácil vai ficar a resolução dos problemas. A base, portanto, é hexagonal. Então, nós temos que lembrar que é 3 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A área da base, a aresta base vale raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3. Vezes 3, 9 raiz de 3 sobre 2 metros quadrados. Tranquilo, gente? Já calculamos a área da base. Agora a área lateral. A área lateral aqui, portanto, é um retângulo, né? Nós vamos fazer a aresta da base e a aresta lateral. 2 vezes raiz de 3 cada uma das áreas. Quantas áreas nós temos? 6. Então, 6 vezes 2 raiz de 3 vai dar 12 raiz de 3 metros quadrados. Para fazer a área total, o que a gente vai fazer? 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes esse. Quando eu multiplico por 2, eu corto com 2 aqui, vai ficar 9 raiz de 3. Mais a área da lateral, que é 12 raiz de 3. Ou seja, 9 mais 12, 21 raiz de 3 metros quadrados. Aquele valor que eu falei. Se você quiser não deixar indicado a raiz de 3, é só substituir por 1,7 e multiplicar. Isso vai depender de você ou se você tem múltipla escolha. Isso vocês vão verificar. A segunda prática agora. Paloma irá dar de presente para sua mãe, no seu aniversário, um perfume. A caixa desse perfume tem a forma de um prisma quadrangular. Qual é a quantidade de papel de presente mínima necessário para embalar essa caixa? A caixa está aqui com as medidas da aresta lateral, que é 12 centímetros, e da aresta da base, 5. Quanto ela vai precisar de papel de presente para embrulhar este invólucro do presente, do perfume que ela vai dar para sua mãe? Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, aquele exercício, mas tá fácil. Claro, a gente começa fácil, depois a gente vai aprofundando. Tudo é fácil se a gente conhece. Até agora tá conhecimentos que você já tem há bastante tempo. Então, vamos lá. Para a gente observar aqui, nós vamos fazer aquela parte por partes, né? A área da base. A base aqui, portanto, é um quadrado. O lado dele vale 5. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, né? Ou nesse caso, aresta vezes aresta, que vai dar 25 centímetros quadrados. Agora a gente vai calcular a área lateral. A área lateral é exatamente os retângulos, né? Que tem 5 por 12. E quantas faces laterais a gente tem? 4. Então, 4 vezes 5 vezes 12, que vai dar 240 centímetros quadrados. A área total, que é exatamente o que a gente precisa, vai ser a soma as áreas da base, né? Porque as bases são 2, mais a área lateral. Então, 2 vezes a área da base, que a área da base a gente acabou de calcular que é 25. Então, 2 vezes 25, 50. Mais a área lateral, que a gente acabou de calcular que é 240. Portanto, a área total, o valor mínimo que ela vai ter de papel de presente vai ter que ser 290 centímetros quadrados. Fácil, não é verdade? Vamos para o próximo. Então, vamos conversar agora a respeito de alguns prismas que a gente chama de particulares, né? Particulares porque eles têm algumas características especiais. Vamos lá. O paralelepípedo. O paralelepípedo é um sólido que a gente já conversa sobre ele muito, né? Eu sempre digo o seguinte, a coisa mais fácil de associar, acho que é quase impossível alguém não ter uma caixa de sapato em casa, né? Caixa de sapato é exatamente um paralelepípedo, formato de um paralelepípedo. Então, quando a base é um paralelogramo, temos um prisma particular chamado, que a gente chama ele de paralelepípedo. Paralelepípedos são prismas cuja particularidade, que é qualquer uma de suas faces, pode ser tomadas como base, pois duas faces opostas quaisquer estão situadas em planos paralelos e são ligados por retas paralelas entre si. Ou seja, diferente dos prismas que a gente falou até agora, eu posso considerar como base essas duas, posso considerar como base essas duas, ou qualquer duas a duas tomadas, elas serão consideradas, podem ser consideradas como base inferior e base superior. E isso é exatamente a particularidade que a gente vai ter dentro do prisma. Outro caso particular que a gente tem é o cubo, né? O cubo, a gente já conversou, nome cubo é exatamente o apelido dele, que o nome corretíssimo dele a gente chama do quê? Hexaedro regular, que todas as faces são exatamente quadrados. Ou seja, é um caso particular, cada face é um quadrado e da mesma maneira que nós podemos fazer do paralelogramo. Qualquer duas faces que eu coloque paralelas entre si, eu posso dizer que é a face da base e a face superior. Mesma característica do paralelogramo. O que difere o paralelogramo do cubo? É que nem todas as faces são quadradas no paralelogramo, né? Pode até ser algumas delas quadradas, como no caso do presente ali que a gente calculou a área total dela, ou pode ser duas faces retangulares também, né? Todas elas serem retângulos, ou seja, as arestas serem em tamanhos diferentes. Tranquilo? O terceiro exercício agora do nosso vídeo. Uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas de sabão com as medidas da figura abaixo. Desprezando as abas, que vão fechar ela, né? Calcule aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários. Aqui nós temos a nosso paralelepípedo, né? As dimensões serão 14, 20 e 40. Esse formato de caixa é muito comum dentro de embalagens, né? Então são embalagens muito conhecidas. Vocês olhem aí na casa de vocês, vocês vão ver diversas embalagens nesse formato. Essa empresa quer fabricar 10.000 caixas. Quanto de material desse papelão eles vão necessitar para fabricar essas 10.000 caixas? Claro, a gente está descartando as abinhas que vão exatamente fechar, mas a gente já vai ter um valor aproximado de quantos serão necessários. Tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vamos organizar lá o nosso exercício. Então, aqui nós temos o montado e a planificação desse objeto, né? Desse nosso prisma. Então, vamos lá. Então, todo prisma, todo paralelepípedo retângulo é formado por 6 faces. 2 retângulos à medida AB. Então, por exemplo, aqui nós temos o retângulo AB, que seria esse e esse. Nós vamos ter 2 retângulos à medida AC, então AC seria este e esse, são iguais. E vamos ter 2 retângulos à medida BC, que seria exatamente esse e esse, que vai formar as 6 faces. Então agora vamos para os cálculos. O 2 vezes 20 vezes 40, então nós estamos fazendo, esse 2 seriam as 2 faces que a gente acabou de fazer. Então eu estou fazendo 20 vezes 40, que seria esse de cima aqui e o de baixo, né? Então 2 vezes 20 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Agora eu vou fazer 40 vezes 14, 40 vezes 14 seria esse e o atrás, vezes 2, 1.120 centímetros quadrados. E agora vamos calcular este e esse, que seria 14 vezes 20, 2 vezes, que vai dar 560 centímetros quadrados. Somando os 3, nós vamos ter, portanto, que a área de cada uma das caixas vai ser de 3.280 centímetros quadrados. Como serão fabricadas 10.000 caixas, é só multiplicar por 10.000 caixas. Portanto, vai ser necessário, no mínimo, 32.800.000 centímetros quadrados. Acho que foi tranquilo para vocês resolverem qualquer um dos 3 exercícios que a gente trabalhou hoje. O que a gente viu? A gente relembrou o que são a área da base, a área lateral e a área total de um prisma, né? Vimos os casos particulares que foi o paralelepípedo e o cubo e que são muito importantes para os cálculos dos prismas. Espero que vocês tenham gostado. E até breve, pessoal.